Reflexão bíblica sobre Lucas 1, 26, 38. Bem-vindo, bem-vinda. Seria a liturgia correspondente ao quarto domingo do Advento, as missas que se reza antes das vésperas. Enfim, de qualquer forma, para qualquer cristão ou cristã, é uma leitura do Evangelho de Lucas, com a reflexão do professor Jung Musung. Eu peço, antes de fazer a leitura aqui na minha versão da Bíblia, lembrá-los de compartilhar esse encontro, entrar na nossa página do YouTube, lá registrar o seu sininho, aquelas coisas todas. Faz um comentário aí embaixo, parece bobagem, mas tudo isso ajuda a essas lógicas de algoritmos eles compreenderem que isso é uma reflexão importante que deve ser oferecida a outras pessoas. Vou ler na minha versão, você lê aí na sua casa 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe para sua parenta Isabel. Apesar de sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Jung. Muito bem. Esse é um texto que foi muito debatido no mundo inteiro por muito tempo. E a ideia central normalmente não aparece no debate. O debate esse texto mostra que o evangelho e o cristianismo não fazem o menor sentido, porque como é que uma pessoa engravida nunca teve relação sexual? Aí pensa, não, porque você tem relação sexual que mesmo assim não chega... Não é essa a questão central. Esse é um problema de discussão do mundo moderno, né? A questão central do evangelho, desse texto, não é sobre a virgindade de Maria, mas quem Deus é. E a gente precisa ter muito claro o seguinte: os textos religiosos, incluindo os evangelhos, sempre tem referência central Deus, a sua vontade, sua ação e como é que a gente reage. O resto é em função dessa discussão, né? Então, tá. O que nós temos aqui? Tá. Começa com o tema central, que é Gabriel aparece aonde? Para anunciar uma coisa importante, que é o Filho de Deus está chegando, o Messias está chegando. Aparece em Nazaré. Primeira coisa interessante. Normalmente, todos os mitos ou discursos teológicos religiosos antigos que falam de Deus que vem e assume, ou vem no Filho de Deus aparece no mundo. Por exemplo, o imperador é considerado filho de Deus. Tá? Sempre aparece onde? Ou no palácio, ou no templo, no lugar sagrado. E aqui aparece uma menina pobre, numa vilazinha, perdido no mundo, né? Se fosse em Jerusalém, já seria fim do mundo. Nazaré, então, a primeira coisa, tem uma coisa estranha. E aí, normalmente, todos os mitos sobre esse processo da chegada do Filho de Deus, você tem uma coisa importante, que é quando você tem um Deus, vem, engravida, normalmente virgem, daí essa conversa do virgem aqui, né? E por meio de estupro.
E aí, sempre quando vai tirando um pouco esse caráter violento, diz assim, você tem o sangue. Então, aparecem tantos mitos também aqui no mundo, que a gente no grupo indígena, outros países, outros povos, que falam assim, quando vem um mundo com uma coisa especial, sempre aparece a questão do sangue, para dizer que a entrada do sagrado sempre é relacionada a uma violência sagrada, purificadora, que normalmente aparece com a palavra de sacrifício. E o evangelho que mostra, não, o Deus verdadeiro, o Deus que Jesus revela, que nós vimos na semana passada, né? Os teólogos, os sacerdotes, nunca viram Deus. Imaginam, inventam um Deus assim, por isso o termo da idolatria, mas Jesus é que revelou que Deus não é assim. Então, essa narrativa vai mostrando isso. Deus entra no mundo e permite a entrada do Filho de Deus ser feito ser humano, mas de uma forma diferente, num lugar pobre e sem violência. E para evitar que, olha como é a primeira relação sexual, mesmo que não foi violento, vai ter sangue. Então, o evangelho, para evitar isso, não teve nem sangue, não teve nada, porque não teve estupro. Não teve nem o primeiro ato. Para dizer, Deus entra sem nenhuma violência no mundo. Essa é uma coisa importante. Aí, tanto que eu falei assim, primeira palavra que o anjo fala, salve, agraciada na tradução que eu estou, mas assim, Deus te deu graças. Você é uma pessoa que recebeu graça de Deus. Isto não tenha medo. Porque toda vez que o sagrado vem, a gente fica com medo. Porque se der errado, vai dar um problema, vai para o inferno, vai para sofrer, etc. E aí, mas aí a Maria mas tem alguma coisa esquisita. Na tradução que estou lendo aqui, ela ficou perturbada. Aí o anjo disse, não tenha medo. Essa frase aparece várias vezes no Evangelho, quando os discípulos veem uma experiência de Jesus com o mundo transcendente. Aí eles ficam com medo e Jesus diz, não tenham medo. Esse é o tema. Deus não é do medo, não é da punição. Deus é da graça e da misericórdia. Então, essa é a novidade, algo especial na tradição cristã comparado com outras religiões. Daí diz assim, né? Aí e também assim, não é algo que vem somente assim, falou, pronto. Essa é uma outra característica, né? Das religiões do segredo. Só algumas pessoas sabem e você tem que aceitar, não sabe por quê. Aqui, a menina pergunta. O anjo pode dizer, quem é você para fazendo essas perguntas, menina? Obedeça e pronto. E ela diz, não, eu quero entender o que está acontecendo. Como é que eu posso ter filho se eu nunca tive relação sexual? E aí, então, o anjo explica. Né? Essa é a importância de explicar. São Pedro vai falar isso. Nós precisamos oferecer respostas razoáveis ao povo sobre a nossa fé. Não basta dizer, tem que ser, etc. E aí, o anjo diz, olha, tá vendo? Para você ter fé nisso, Isabel já está grávida. E aí diz assim, porque para Deus não há nada impossível. Aí o pessoal gosta dessa frase. Isso, qualquer coisa eu posso. O cara vai morrer, mas olha, morreu, mas olha, para Deus nada é impossível, Deus vai fazer isso. Se Deus realmente quisesse, as pessoas que estão sofrendo teriam saído do sofrimento, da pobreza ou da doença. Se Deus não fez, porque você é pecador, porque ele é pecador. Porque se quisesse, Deus podia fazer porque ele pode tudo. Com essa frase justifica todas as insensibilidades, todas as coisas. E o que o Evangelho diz não tem nada a ver com o que as pessoas falam. Para Deus não há nada impossível. Ótimo. Isso significa que ele faz qualquer coisa?
Ah, bom. Não, o Santo Agostinho falava isso. Ame e faça o que queiras. Então, tá vendo? Como eu amo, eu posso fazer qualquer bobagem. Não. Quem ama não faz bobagem. Porque a pessoa que ama se autolimita para não fazer maldade para outras pessoas que ama. Essa lógica, Agostinho aprendeu aqui da Bíblia. Então, assim, Deus pode tudo, mas a essência de Deus, vamos dizer assim, é o amor, e o amor só é amor quando você dá liberdade para a pessoa amar de volta. Obrigar alguém a amar, impor o amor, não é amor. Isso é poder, imposição. Então, quem ama, mesmo que pudesse impor, não impõe, porque vai contra o que quer. Obrigar outra pessoa a amar sem querer, isso não é amor. Então, daí que vem a lógica assim, o Espírito Santo virá, ainda não veio, virá sobre você. Ele explica como vai ser, mas vai vir. Quando vai vir? Quando você aceitar. Daí que Maria, estou a serviço. Eu aceito. Porque Maria teve chance de dizer, eu aceito. Estou agraciado com seu convite. É que o Espírito Santo vem sobre ela, então, e aí o Filho de Deus entra na história. Então, essa narrativa mostra, é uma narrativa teológica sobre como Deus funciona e como é que Jesus ensina isso. Fala aí. Bem, apenas então para retomar algumas ideias que você apresenta, é um texto bastante discutido, porque ele discute o processo da encarnação, ele sempre aparece nessa época da espera do Natal, e ele é mal usado, seja nessa recorte do Para Deus Nada é Impossível, que você está comentando, como na discussão da virgindade de Maria, como se fosse uma discussão sobre a prática sexual e etc. Bem, então a gente pode refletir que há vários relatos religiosos da tradição tão antiga quanto o Evangelho ou mais, de deuses que têm relações sexuais com mulheres e têm filhos e etc., mas o Evangelho apresenta uma narrativa com muitos pontos diferentes dessas narrativas. A principal diferença que você apresenta é que Deus, quando se manifesta, ele não se manifesta com violência, nem gerador de medo, nem como um sacrifício purificador, e isso anuncia que tipo de Deus que o Evangelho apresenta. Não é violento, não é segredo, ele supõe um diálogo, Maria aceita, se coloca a serviço, não é de medo, ela está perturbada, mas o anjo procura acalmá-la, porque, na verdade, se trata de um anúncio de graça, não de sacrifício, né? Então, isso recoloca a história do processo de encarnação numa perspectiva bastante diferente de outras narrativas de deuses que assumem a condição humana, né? E eu vou só uma coisinha assim, mais polêmica tal, que é assim, quando o Evangelho fala sobre quem é o Jesus, ele diz assim, é o homem santo. Sagrado tem a ver com violência. Deus tem a ver com santidade. Deus santo não é do sacrifício, da violência, da guerra sagrada, da imposição, não. É do amor, da liberdade, da graça. Esse é o discernimento teológico sobre a vida da gente. Então, na sociedade de hoje, ao refletirmos sobre a vinda de Jesus e o Natal, temos que pensar qual é a lógica que a gente quer construir na sociedade. Da violência, da inveja, do medo, ou do amor, da liberdade e do serviço mútuo na humanidade.
Já saiu o seu texto novo sobre o santo e o sagrado? Eu tenho essa coisa na revista, já uma primeira versão, uma primeira discussão na revista Estudos de Religião da Metodista, e outro texto vai sair num livro no final do ano, uma coletânea de livros da Amptec. Fica o convite para quem estiver acompanhando a gente até aqui, para procurar os textos do professor Jung sobre essa discussão, uma maneira de aprofundar esse debate. Jung, até semana Isso que aí. vem. Tchau. Até. Um Tchau. abraço, gente.